Rapaz, Missão Impossível deixou de ser parte um, hein, Rogério? Agora ele vai ser nenhuma parte. Vai ser só acerto de contas mesmo. Então, já houve em algum período da história do cinema que era interessante você colocar a parte, porque você atraía pessoas para ir assistir a outra parte. Porém, conforme as franquias foram ficando cada vez maiores, Exatamente. a tendência é você tirar os números. Tirando um Velozes e Furiosos aí, O Velozes e Furiosos e Jogos Mortais, Jogos Mortais, eles estão nem aí com esse negócio de numeração, né? mas Parece que eles normalmente têm você orgulho faz... de colocar a numeração, né? Eles pegam e agora a tendência é você esconder, na verdade, esse tipo de coisa, porque você não quer alienar uma parte do público que não viu as outras partes, né? Sim. E sem contar que fica aquela sensação de que você tá vendo um filme incompleto quando você coloca a parte 1. Né? Verdade. E basicamente é o que tem acontecido, são filmes Tem incompletos. 2 pontos, na verdade, aí, né? Não só incompleto, como pra sequência que fica horrível. Porque se você não viu a parte 1 e saiu a parte 2, lascou. O que você vai ver? Você vai ao cinema ver assistir? Eu não iria assistir a Não. parte 2 sem tendo visto a parte 1. É por isso que. É, se, pega ali, ó. Volta um pouquinho no tempo. Lembra dos Homem de Ferro? Primeiro Homem de Ferro saiu. 2008. Depois saiu Homem de Ferro 2. E era Homem de Ferro 2 mesmo. Depois saiu Homem de Ferro 3. Depois dali, Acabou. a gente não começou a. Não tinha mais numerações de nada. Porque eles perceberam assim, cara, cada vez que a gente colocar uma numeração, vai ter um negócio pendente. A sensação é mais uma daquelas estratégias que Hollywood faz de esconder as coisas, que é continuação, mas não quer dizer que é continuação, para você pegue de surpresa ali no começo e ter um pequeno resuminho. Lembra quando aconteceu no filme anterior e aí filme anterior teve outro filme, não importa. É. Teve um resumo lá de 2 minutos, né? Mas uma coisa que, por exemplo, Homem de Ferro faz, e que aí vai ficar mais difícil no Missão Impossível, que é o seguinte. O primeiro, se você assistir, você poderia assistir o segundo filme e sem precisar ter assistido o primeiro. Claro, você vai ter perdido a origem do herói e tal, como é que ele chegou naquilo lá, por que ele é daquela forma. Vai, mas você consegue assistir ainda e se divertir. O 3 é a mesma coisa. Agora, no caso de Missão Impossível aqui, ele é um filme que para no meio, né, basicamente. Ele tem o plot, basicamente ainda não aconteceu. Em 2023 a gente teve 3 filmes assim. Missão Impossível, Velozes e Furiosos 10. O Velozes e Furiosos 10 ele é tão safado que ele acaba no meio da cena de ação. E o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha sem... não, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Né? Como é que eles vão fazer? Porque assim, pode ser, que é como o que você disse, a pessoa não vai assistir no cinema a parte 2 do Missão Impossível, certo? Mas, e se ela, enganada pelo marketing, que não vai mais aparecer parte 1, parte 2, ela comparecer ao cinema? Ela vai entender tudo que aconteceu ali? Porque assim, existe um grande inimigo, que é a inteligência artificial, isso tá no trailer e tudo mais, né? Tem uma inteligência artificial que é um grande inimigo, a origem dela tá lá, naquele filme, e aí você vai ter que ver o que acontece com essa inteligência artificial na segunda parte. Sim. Certo? E aí, a pessoa que vai no cinema sem querer e sem ter assistido a outra parte, será que eles vão fazer um preâmbulo para poder... Vão colocar um personagem à orelha, diz assim, o que tá rolando aí, hein? Tipo, o cara chegando do nada. O que tá rolando aí, o Tom Cruise? Né? Você não está sabendo dessa história. Nos acontecimentos anteriores, né, de Missão Impossível. É possível, né, mano? Porque nesse caso, por exemplo, do Homem de Ferro, você tem inimigos diferentes, situações diferentes, tramas diferentes. Era continuação, mas era tipo continuação daqueles personagens, né? A história era outra, basicamente, né? Próprios Jogos Mortais mesmo, se você assistir todas as partes, ele, apesar de se conectar numa grande história muito louca, né? Muito louca. Na verdade, você precisa, na sua cabeça, montar aquela história, porque ela tá totalmente quebrada. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido nenhum, mas ainda assim, também cada um tem um. Tipo, cada vez é um inimigo diferente. Sim. Apesar de todos eles serem mais ou menos o mesmo. O Jigsaw. Mas aqui não, né, cara? É realmente uma história que para no meio, porque a intenção era essa. É fazer um filme de 6 horas dividido em 2. Aí eu não sei como é que eles vão resolver isso, cara. Se eles vão mudar a trama, porque o filme não rendeu tanto dinheiro quanto eles imaginavam também. Eu acho que tem muito disso. Ainda tem muita coisa pra filmar. A notícia é bem em cima disso, Rogério. Aqui, ó. Missão Impossível 7 perde subtítulo no streaming
e coloca a sequência em xeque. Porque não há acho que tá rolando uma treta de bastidores entre o time lá do Tom Cruise e a mudança de estúdio. Porque a Paramount, que é quem faz os Missão Impossível, depois de ter dado um caminhão de dinheiro pro Tom Cruise fazer essas duas partes, esses dois filmes, porque, lembrando, Missão Impossível foi feito durante a pandemia. E os custos de produção quase que dobraram por causa disso. Porque ele queria continuar filmando, e para continuar filmando, tinha diversos procedimentos que tinham que ser feitos, e isso encareceu muito a produção desse Missão Impossível. E o retorno de bilheteria dele não foi, né, o quanto se esperava, né? Ó. O longa arrecadou apenas 567 milhões e foi o primeiro a não ultrapassar a marca de 600 milhões desde que Tom Cruise ressuscitou a franquia Missão Impossível em Protocolo Fantasma lá em 2011. Então, Missão Impossível sempre foi uma franquia que entregou em bilheteria. Esse filme aqui não entregou. Obviamente que ele não contava com o sucesso inacreditável do Barbenheimer, né? Do Oppenheimer e do Barbie, que acabaram abocanhando todos os cinemas e ninguém quis ver Missão Impossível na época. Ele acabou perdendo muito espaço e janela, né? As próprias salas premium, né? As salas IMAX. Então, isso quer dizer que a treta aqui interna pode colocar, inclusive, a continuação de Missão Impossível em stand-by. E aí vai ser horrível, né? Porque o filme acaba sem continuação, caramba, né? Mesmo porque o Tom Cruise, ele meio que jogou um truco, né? Jogou um trucão, porque... Aliás, ele jogou um 6, né, na Paramount, porque a Paramount trucou ele, deve ter falado, olha, você precisa gastar menos dinheiro agora na sequência, né? Porque afinal, né, Tom Cruise, a gente não pode, né? E aí ele falou, tá bom, então. Aí ele foi lá e fez um contrato com a Warner. Ele vai ter um escritório dentro da Warner. Ele não abriu mão de trabalhar com outras empresas, porque inclusive ele já trabalha. Vai fazer filmes em outras... Vai continuar fazendo filme na Paramount, em tese, pelo menos. É o comunicado, que ele continua fazendo filme na Paramount. Ele acho que ia fazer alguma coisa para Lionsgate também, sei lá, alguma coisa assim. E também ia ficar na Warner. Agora... Sim. Que tipo assim, tem um projeto... E aí a primeira pessoa que olha Warner, sim, ele vai ter escritório dentro da Warner, né? É muito mais fácil para ele falar assim, vem dar uma olhada aqui, ó. O Zaslav, vem aqui, Zaslav, na minha sala. Zazá, chama o Zazá. Ele liga lá para a secretária, chama o Zazá. Aí o Zazá vai lá. Missão Impossível 8 está, né, em stand-by. Será que não vai acontecer? Não é possível, né? Eu acho difícil. Acho que é difícil porque já foi filmado muita coisa também, né? Tem coisa filmada já. O Tom Cruise é muito apaixonado por essa franquia. Ele sabe o quanto ela foi importante para a carreira dele. Sim. Cara, mudou, né? Ele sempre foi um astro, mas ele era um astro não necessariamente em filmes de ação. E de repente ele virou o Tom Cruise, né? Que a gente vai ver filme por causa dele. Apesar de... Sabe que ele vai... que a carreira dele ele era assim, ele era o cara... Ele tinha feito Top Gun, né? Ele era um galã, ele fez, bonitão. Ele fez Top Gun, mas se você for pensar bem, que cena de ação dele correndo... fazendo, não tem. Não tem tantas assim, né? Tem o que? Ele jogando vôlei. Tem ele andando de moto. É verdade, ele anda de moto. Anda de moto sem capaceta. Exatamente. Então, mas foi realmente o que elevou o patamar do Tom Cruise. Realmente, né? Foi a primeira Missão Impossível, a franquia em si, né? Mas aqui, cara, colocar em xeque você não saber como é que vai rolar Missão Impossível 8. Lembrando que o Tom Cruise não é mais um jovem menino, né? Lembrando que a história não fecha. Não fecha. Eu acho que ele fecha essa história. Mas também e aí acaba a franquia, né? E acaba, né? Missão Impossível. Aí eu acho que tá bom, né? O Tom Cruise já viu que dá pra se aventurar em outras coisas. Top Gun 2 mostrou pra ele. Inclusive, ele tá fazendo, né? Tá fazendo já Top Gun 2, né? 3, né? 3, perdão, com a própria Paramount, inclusive, né? Eu tô falando, ele vai trabalhar com todo mundo. Ele ampliou o leque. Projetos novos do Tom Cruise vão tudo pra Warner agora, né? Essas que são franquias e tudo mais, que já estão amarradas a outros estúdios, beleza. Mas coisas novas vão estar amarradas aqui com a Warner. Essa parada de você dividir os filmes é uma péssima ideia, porque você
é o receio, Rogério, de fazer um filme maior, tipo, fazer um filme de 3 horas de duração, porque a Mas o filme história... já tem 3 horas de duração. Esse é Não, o não, não, sim, problema. sim, eu sei, mas antigamente, quando se falava assim, vamos dividir esse filme em dois, porque a história é muito grande, não sei o quê, hoje parece uma estratégia safada, sabe? Assim, parece coisa de série. Você tá fazendo uma série e você tá colocando no cinema, saca isso? Eu acho muito estranho você simplesmente pegar um filme. Sabe quando a gente assistia ali? Quem começou isso foi Harry Potter, né? De forma moderna. É, tipo assim, olha, esse livro é muito grande, vamos dividir ele em dois. E aí todo mundo quis dividir em dois. Aí, Jogos Vorazes, que é maravilhoso, Jogos Vorazes, não precisava dividir os dois últimos filmes em dois. O que é que acontece? Ele fica inchado demais, fica estranho, fica, né, parece que tá faltando alguma coisa. Ou seja, se fosse condensado, Parece que tá talvez sobrando, na funcionasse verdade. melhor. Parece que tá sobrando, exatamente. Parece que tá Aí, sobrando. Crepúsculo fez isso, Divergente foi tão horrível que eles dividiram em dois e a parte 1 foi fracasso e não saiu a parte 2. É. Não, cara, Então eu também estranho não pra gosto caramba isso, dessa. né? Eu também não gosto dessa. Cara, Não enxuga o gosto, não. negócio aí, É. monta 2 histórias e faz 2 filmes diferentes. Eu também não gosto. Eu acho que pelo menos no Missão Impossível ainda tem algo que acontece, né? Tem outros que simplesmente eles param no meio e tal. Uhum. Mas eu também não gosto, e cara, isso já não atrai mais público e tá aí a prova. Tá certo. Foi isso só? Não, com certeza. Tem, né, É. Barbieheimer, o que você falou, Barbieheimer. Eu acho que a arrogância um pouco subiu a cabeça do tipo, não, cara, eu sou o cara dos bilhões, eu lanço É qualquer hora que eu isso, caraca. Eu quiser. salvei o cinema, rapaz. Top Gun aqui, compadre. Top Gun Ele, Maverick aqui salvou tudo, rapaz. É. eu acho que ele podia ter esperado um pouco mais, porque teve um momento do cinema, ou podia ter se lançado o filme antes, sei lá, É. ele tinha espaço aí pra manobrar, não quis, achou que dava pra bater de frente, e aí E deu o que deu, aí. né? Porque assim, o filme não é ruim, muito Não, pelo o filme é contrário, é um bom. O filme filme bem é bom. legal. E é um filme que é pra você ver no cinema mesmo e tal. Sim. Só, né? Não deu Subiu bom, um né? pouquinho aí, ficaram um pouquinho na arrogância e deu nisso, né? Eu acho que esse filme ele vai ser bem adiado, assim. Deve sair em 26, talvez, assim. Sabe? E como Será? você disse, Tom Cruise já, nesse filme já dá pra ver, que a gente fala que o Tom Cruise não envelhece, nesse já deu pra ver que ele envelhece sim. Tu acha que ele passa o Top Gun na frente? Top Gun 3? Eu acho Você que considera? depende da. É com a Paramount também, né? Ah. E esse já tem cenas filmadas, e ele em tese teria que sair primeiro, né? Porque, pô, é só você terminar o filme e tudo mais. Mas precisa ver o que Não, tá rolando não. aí. Não, eu tô falando do Top Gun 3. Top Gun Sim, o Top Gun 3 sai continuação. antes do Missão Do Missão Impossível. Impossível, Missão 8. Impossível tem cenas gravadas já. Sim, 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 tô ligado, tô ligado. Então, assim, em tese, ele deveria sair primeiro, né? Porque é É. mais você terminar um filme, aí vai ser Mas com quase o dia esse inteiro. imbróglio aí, né? E não ter Mas rendido tanta agora com grana o Tom quanto. Cruise. Eu acho que a Paramount também não tá querendo liberar tanta grana pro Tom Cruise, sabe? Eu Fala acho que assim, ó, tu já gastou tudo esse é aí, o. caramba, né? Cara, tudo tem um porquê, Juras. Você Tudo tem um simplesmente porquê. fechar um acordo desse agora com a Warner. Rogério, não foi. E esse negócio não foi agora, vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho no tempo, 6 meses antes. Sei não. 8 meses antes. O Flash foi exibido na CinemaCon. E aí o Tom Cruise falou assim: apareceu o Tom Cruise assim. O melhor filme de herói que eu vi na Melhor filme de vida. herói. É. E aí, o Barbie lá, Tom Cruise divulgando o Barbie. Tudo de quem? Da Warner. Já tava conversando lá. E Nada de aí, graça. e Nada. aí foi só falar. Alguém apitou no ouvido dele assim: não vamos mais te dar 300 milhões pra você fazer o filme. Aí ele. Aí ele foi lá e jogou. É isso que eu tô falando. É. E não é que ele blefou, porque ele tem cartas na mão, entendeu? Não é um blefe. Sim. Ele trucou. Não, é. Entendeu? Ele tem boas cartas. Ele tá com o zapão na mão. Ele já tava com o zapão na mão. Vocês não vão me dar o dinheiro que eu Ah, preciso? eu acho que ele quer fazer também logo esses filmes também, né? Não quer se Porque ele não demorar tá ficando muito, mais não. novo. Ele não tá ficando mais novo, Não né, tá cara? ficando mais novo. Não tá voltando, né? Mas acho que ele já tá Ele. pensando na parte de produção mesmo, de virar um É, produtor, sabe? Virar um produtor, não, ele já é um produtor, mas de ser um produtor de coisas que talvez ele não apareça. sim. Vamos ver, né? O Tom Cruise, cara, ele tem a faca, o queijo e o prato e
copo e o pano de prato e tudo mais. O ruim é demorar muito pra sair esses filmes, né? Porque, eu vou dizer, Missão Impossível podia sair logo, né? Eu pensava que ele ia sair em 2025, né? Tipo, vamos adiar. Em tese, ele tá previsto pra 2025. Em Tava, tese. mas por causa da greve não conseguiu fazer. É. A previsão inicial, na verdade, era sair em 2023 o 7 parte 1 e em 2024 o 7 parte 2. E aí a greve empurrou para 2025 e agora sabe-se lá quando vai sair, né? Enfim. Pois é. Deixa aí seu comentário. Deixa aí sua opinião. O que é que você acha, hein? Vai sair Missão Impossível 8? Que agora não vai ser mais 7 parte 2 não, tá? É Missão Impossível 8. E deve ter outro nome. Ou seja, o 7 parte 1 que a gente viu, agora é Missão Impossível Acerto de Contas. Só. É isso. Não vai ter negócio de parte 1. E eles fazem muito isso, né? Essas mudanças de títulos acontece bastante, tá? Eles mudam e é isso aí. Mas a gente vai ficar Acerto de acompanhando. contas, e aí o próximo vai ser contas acertadas. Exatamente. Muito bem, fechamos. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.